Boa noite, Ti. Igor, a paz. Tudo bem, Carol? A paz de Cristo, A tudo bem contigo? paz, tudo. Seja bem-vindo ao nosso espaço de bate-papo. Prazer Muita enorme. gente já por aqui com a gente, ansioso para Que ouvir sobre legal. vocação. Muito bom isso, muito bom. E primeiro eu quero agradecer em nome da equipe da família Perspectivas, né, por você aceitar o nosso convite. Gente, a agenda do Igor é lotada, viu? Tem meses que essa live está agendada, mas Não, conseguimos esse mas dia. para mim é sempre uma alegria, uma satisfação. Eu só lamento não poder estar mais presente, né? Mas a causa Perspectivas é apaixonante. Para mim é uma grande alegria estar aqui, com certeza. Verdade. Igor, eu queria que você se apresentasse, que eu acho que você é a melhor pessoa para se apresentar. Então, se apresenta para a gente. Ótimo. Bom, sou pastor aqui na Igreja Esperança, em Belo Horizonte. Sou diretor de Relações Institucionais e fundador da ONG Emissão, que é uma ONG voltada para a causa humanitária no contexto da Grande Comissão, de apoio à Grande Comissão. A gente também tem um envolvimento na área de educação, a gente é professor também de alguns cursos nessa área da educação cristã, junto à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Sou um professor, digamos, licenciado do Perspectivas, mas mobilizador de coração. Acho que essa é uma causa que sempre mexe com a gente tem que se envolver com isso mesmo. E sou escritor do livro A Escola do Messias, né, publicado aí pela editora Thomas Nelson. Enfim, é isso. É um prazer estar aqui. Ou seja, Igor é uma das melhores pessoas para a gente conversar sobre esse tema. E aí já vamos começar falando da definição. Igor, o que é vocação ou como você entende vocação? Excelente. A gente sabe que, etimologicamente, a palavra vocação vem do vocare latim, né, que diz respeito aí a uma convocação verbal, inclusive, uma convocação verbal, né, para uma determinada finalidade, um determinado propósito. Quando a gente fala de teologia da vocação, a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente nós cristãos. Por quê? Porque muita gente associa a vocação como um campo de realização pessoal. E Hum, risco a respeito disso. Qual é o risco? Da pessoa achar que ela vai ser mais feliz e mais realizada se ela cumprir uma vocação específica. Isso, na verdade, é inconsistente com o Evangelho. O Evangelho deixa claro que o lugar de satisfação e realização para o ser humano é a própria relação com Deus, que só é possível pela mediação do Filho de Deus. Do contrário, a gente corre o risco de cair num tipo de salvação pelas obras. Né? Então a vocação não foi feita para nos salvar de nada. Então muita gente às vezes acha que é vocacionado, fala assim, nossa, quando descobrir minha vocação vou me sentir realizado. Né? A gente tem que estar hum. realizado com a vocação. A vocação, na verdade, é um chamamento divino para a gente cumprir uma tarefa. E é uma tarefa que diz respeito à glorificação de Deus no mundo. Bom, é claro que quando a gente fala de vocação nesse sentido, isso significa que todo empenho cristão para cumprir uma tarefa dada por Deus, ela deve acontecer de um lugar de plenitude em Deus, e não como um meio para alcançar algum tipo de plenitude. Né? Então, isso é um ajuste fino, mas que é fundamental para que a gente não coloque uma carga sobre a vocação que ela não precisa. Na Sim. verdade, a melhor coisa que a vocação cristã precisa são de cristãos satisfeitos em Cristo. E quando nós estamos satisfeitos em Cristo, aquilo que Deus nos deu como tarefa se torna de fato uma plataforma que glorifica a Deus e não uma plataforma de autossalvação. Então, deixando claro que a vocação é um chamamento divino para aqueles que se encontram satisfeitos e realizados na relação com Deus. Aí sim, a partir desse lugar, Deus nos chama para uma tarefa e essa tarefa envolve a glorificação dele e não a nossa realização. Nossa, já começou assim destruindo alguns mitos, né? Porque eu gosto assim, a gente às vezes pensa na vocação realmente como esse lugar de autorrealização, de salvação, de completude. E aí, quais outros mitos que a gente vai encontrar, principalmente nesse nosso meio cristão, Igor, sobre Muito vocação? interessante. Muito interessante. Eu vejo que é muito comum mesmo, assim. As pessoas, por exemplo, olharem, como olham para a vocação com uma expectativa muito alta do que isso pode dar de retorno para elas, isso geralmente é fruto de ainda uma falta de compreensão e apropriação daquilo que Jesus fez, daquilo que ele nos deu, né? Porque tem gente que, por exemplo, só de imaginar, só de se imaginar, vamos supor, um exercício de imaginação, num leito de hospital, completamente parado, paralisado, completamente sem condições de fazer qualquer coisa. Como é que essa pessoa se sentiria diante de Deus? Ela não pode trabalhar, ela não pode exercitar, ela não tem suas funções intelectuais, não estão funcionando direito. A única coisa que ela tem
é que ela sabe naquele momento do leito ali de um hospital, é que ela foi aceita por Deus por causa de Jesus. E que isso é todo o tesouro que ela tem. Ora, essa pessoa ela está plena naquilo que Deus deu para ela. Ela não precisa fazer absolutamente nada, porque ela não pode fazer absolutamente nada, a não ser aguardar aquilo que Deus lhe garantiu por herança eterna. Agora observe, numa perspectiva distorcida de vocação, essa pessoa não é ninguém. Verdade. Ela não é ninguém. Ela é inútil, né? Ela é inútil, tá entendendo? Então, o lugar de realização é um lugar permanente. A obra, para a gente se sentir pleno, já foi feita, que é a obra de Jesus. Agora, o que me impressiona, quando a gente fala de vocação, é que muita gente vive assim, por exemplo, acha que vocação é aquele lugar que você vai fazer um trabalho e que você vai ficar feliz depois de fazer, sempre vai feliz. Ah, eu vou estar sempre feliz, sempre alegre, aí você muda de trabalho porque você não está feliz no trabalho. Aí você, nossa, vou fazer aquele trabalho, mas nossa, eu estou tão frustrado porque eu estou fazendo aquilo não está me dando alegria. Ora, se o coração da gente, o nosso coração, se aquieta nos méritos de Jesus e a gente encontra alegria e prazer nele, independente das nossas obras, a gente, inclusive, tem condições de fazer coisas que não são muito satisfatórias. Nossa. De fazer coisas que nem sempre são confortáveis. E a gente está feliz. A gente está feliz não é porque aquilo nos satisfaz, porque Cristo já nos satisfez. Né? Então, imagina, por exemplo, eu dou um outro exemplo aqui. Se a gente for seguir essa lógica da realização vocacional, que para mim é uma grande armadilha, e não tem nada a ver com o evangelho, né, a gente começa a ter alguns problemas. Por exemplo, por que você tem, às vezes, cristãos que estão ali no trabalho missionário de campo, um trabalho duríssimo? Às vezes o trabalho dele de manhã até a noite é servir comida para crianças, por exemplo. E se ela tiver essa lógica de tentar encontrar algum tipo de realização com aquilo, né, imagine, aquele trabalho nunca seria feito. Verdade. Aquele trabalho feito. Então aquele trabalho precisa ser feito. Nem sempre é um trabalho necessariamente prazeroso. Ele às vezes é um trabalho difícil, exige muita paciência, muita diligência, e ele não vai te dar nenhum tipo de realização imediata. Mas se o seu coração se aquieta em Cristo, você consegue fazer esse tipo de tarefa e muitas outras, porque você não tem uma relação de busca de recompensa espiritual, afetiva, de qualquer outra natureza naquele tipo de trabalho. Nossa, então seguindo a lógica, não seria sensato dizer que a gente tem uma vocação secular e uma vocação cristã? Porque muitas vezes a gente fica nesse dilema, mas será que eu sou vocacionado para algo espiritual ou será que eu sou só secular? Então essa divisão não faria sentido. Nenhum sentido. Ela não faz nenhum sentido. Eu gosto muito de uma frase do Francis Schaeffer, que ele dizia o seguinte: tudo é espiritual menos o pecado. Então assim, não existem atividades que façamos como cristãos que elas estão fora de um domínio espiritual, vamos dizer assim, fora do domínio da dinâmica do reino de Deus. Só para dar um detalhe aqui interessante. Muita gente não se esquece, por exemplo, quando a gente vai ali para o livro de Paulo, de Efésios, todo mundo cita esse texto, ele é importantíssimo, Paulo falando, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Só que no versículo seguinte, depois que Paulo encerra essa afirmação no verso 9 de Efésios 2, no verso 10, ele diz, portanto, ou seja, uma vez que nós somos salvos pela graça mediante a fé, a conclusão de Paulo é, portanto, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, é verdade que nós não fomos salvos por boas obras, mas fomos salvos para boas obras. Então, Deus nos salvou para trabalharmos. Deus, inclusive esse texto é lindo, né? Porque Paulo fala, pois somos feituras dele, o termo em grego ali é poema, né? Poema é literalmente somos feituras, nós somos criados, forjados por ele para boas obras. É sensacional pensar que nós não somos salvos por obras, mas que Deus nos criou para trabalhar. Deus nos criou para fazer algo, para sermos ativos, para sermos produtivos. Então, na verdade, não importa muito, nesse sentido, o que fazemos, mas importa se fomos realmente salvos para fazer o que temos que fazer. Sim. Se o nosso coração realmente está quieto em Deus, para que os dons e as capacidades que Deus nos deu sejam devolvidos para Ele como uma expressão da glória e da majestade dele. Então, isso não faz muito sentido. Então, por exemplo, um livro que eu recomendo muito, chama Simplesmente Crente, do Michael Horton, é publicado pela editora Fiel, Simplesmente Crente, né? Um livro que eu super recomendo. Por quê? Porque é um livro que vai acabar muito com essa noção de... Por exemplo, nossa cultura fala muito assim, o que é ser um cristão bem-sucedido? Indiretamente, isso ronda o nosso imaginário.
É aquele cristão que está ativo na igreja, aquele cristão que faz o trabalho missionário, transcultural, e que largou tudo, encarou como um grande herói da fé, né? Povos não cansados, ou então aquele grande irmão corajoso que escreveu tantos livros, é um grande pastor conhecido nas redes sociais, etc. Não, existem cristãos, e grande parte do trabalho missionário, isso é muito importante mencionar, grande parte da obra missionária ao longo de 2000 anos de cristianismo não foi realizado por cristãos heróis da fé. Os heróis da fé nos inspiram, mas não foram feitos por esses heróis da fé que são considerados evidentes. Grande parte da mão de obra missionária foi realizada por cristãos comuns, que estavam ali na feira, num comércio, né, num mercadinho, às vezes trabalhando como um professor numa escola pública, uma cantineira, né, um profissional liberal, um médico, um enfermeiro, um irmão comum, que na sua capacidade de viver a sua vida comum a partir da realidade de Cristo, deram testemunho do evangelho para pessoas comuns no seu entorno. Então, às vezes, o que nos falta é recuperar a vocação cristã em trabalhos ordinários. E como que a gente integra esses trabalhos ordinários com o testemunho e a grande comissão que Deus nos convidou, né, a fazer, a realizar e ordenou a partir da ordem de Jesus. Eu acho que esse é um ponto fundamental quando a gente fala de vocação. Exatamente. Menina, eu tô aqui assim, não sei você, mas eu tô aqui absorvendo tudo, né? O coração quieto em Jesus, gente, sossegado, né? Porque aí, e eu acho que esse coração quieto e satisfeito no Senhor vai ajudar em uma das principais perguntas, a gente botou na caixinha, né? E aí uma que apareceu, né? Uma foi da Elizabeth Umbelino, que ela botou assim, como ter certeza da minha vocação? E outras pessoas também perguntaram assim, como é que eu descubro a minha vocação? Como é que eu sei o que é a minha vocação? Boa. Então, essa é uma pergunta bem interessante. Primeiro a gente precisa fazer quase uma anatomia dessa pergunta. De novo, quando umas pessoas falam assim, eu quero ter certeza da minha vocação, a gente tem que tomar muito cuidado se por trás dessa pergunta, de novo, não existe uma ansiedade que ela é plena e satisfeita na obra de Cristo, na nossa relação com Deus. Às vezes, essa pergunta está carregada de uma inquietação, que é uma inquietação quanto à relação com Deus que ainda não foi satisfeita. Então, primeiro você tem que se duvidar da sua dúvida, nesse sentido, duvidar da sua dúvida. Bom, vamos para a segunda etapa. De novo, saber o que você tem que fazer a curto prazo é relativamente simples. É relativamente simples. Por que é relativamente simples? Olha, é só você fazer uma análise das competências que você possui e do lugar que você está e do tempo que você está. Então a pergunta é o que você sabe fazer, onde você está, ok? E que tempo você está. Por que essa pergunta do tempo é importante? Talvez você esteja nesse momento fazendo o quê? Você é um aluno, está numa universidade, ok? No século XXI. E esse é o contexto que você está hoje? Então esse é o contexto que Deus te enviou. Ponto. Porque você é cristão, e como cristão, esse é o contexto que você foi enviado hoje. Então você tem que trazer, em vez de você ficar idealizando o futuro, eu vou fazer universidade para que eu seja um missionário no mundo transcultural, etc. Não, onde você está hoje? Eu estou numa universidade, então é lá que você tem que dar testemunho, e foi lá que você foi enviado, porque eu como pastor não estou lá, mas você está lá. Então a pergunta é muito objetiva. Igor, eu estou numa escola pública sendo professora e estou fazendo uma pós-graduação, um mestrado, porque eu quero, sei lá, ser professora no contexto transcultural. Beleza, mas seja fiel onde Deus te colocou. Deus te plantou onde, hoje? Onde você está hoje? Você está numa escola, está na universidade, está numa empresa, num call center, onde você está? Essa é a pergunta. Tá, se você percebeu em você algumas habilidades, algum potencial de habilidades para o futuro, por exemplo, você percebe que tem facilidade com idiomas, invista em idiomas. E não se preocupe com o que Deus vai fazer com o seu idioma amanhã, com as línguas que você aprendeu amanhã. Se preocupe em ter essa qualificação. Se você tem essa facilidade, invista nisso. Porque isso é um dom. E a gente precisa ser bons mordomos da multiforme graça de Deus, como disse o apóstolo João. E ser um bom mordomo, um bom gestor, né, implica em quê? Em saber fazer uma boa mordomia dessas capacidades. Então, tenha essa consciência de que se você tem determinadas características, onde você está hoje, tá? E o tempo que você está vendo. Por que eu coloquei esse elemento do tempo aqui? Né? Porque às vezes a gente fica pensando trabalho e vocação ainda num contexto que não tem nada a ver com o nosso. Não tem nada a ver com o nosso futuro, contexto. Né?
É, exato. Então, por exemplo, às vezes você fica ansioso assim, eu no futuro vou fazer isso, mas no futuro as coisas podem ter mudado absurdamente. A gente está numa pandemia, por exemplo. E um monte de gente que tinha planos incríveis para povos transculturais tiveram que ficar em casa durante 1 ano e meio. Né? E aí, nesse 1 ano e meio, você podia estar inovando, você podia estar pensando em outras alternativas para o trabalho missionário, num contexto de pandemia, e você ficou paralisado. Então, eu acho que é importante para o vocacionário ter um certo senso de fragilidade. Você tem que estar frágil diante de Deus, nesse sentido, e tem que ter um mais senso de presente. Você precisa estar mais consciente do tempo que você está vivendo hoje. Tá, você está aprendendo, está se relacionando, tem uma rede de amigos, pessoas que você está conhecendo. Caminhe e seja leal, fiel no que Deus te deu. Lembra? Ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco é isso. Parece pouco, mas não é. É o tempo que você está vivendo. Seja leal a Deus nesse tempo. Agora, amanhã Deus pode abrir horizontes, Deus pode colocar em outro contexto, Deus pode colocar você em um contexto relacional diferente? Pode. E Deus também pode simplesmente te parar completamente. Pode acontecer. A gente pode adoecer. Verdade. Né? Então, por isso que o nosso coração tem que estar muito humilde diante das possibilidades que Deus tem para cada um de nós. E nesse sentido, né, lembra da parábola dos talentos? Não existe menor ou maior talento. O que existe são servos fiéis ao talento que recebeu. Né? É isso que importa. Nossa, gente. Eu não estou dando conta de ler os comentários, não estou só vendo aqui subindo, mas eu vi alguém falando sobre viver o presente, né? E acho que é justamente isso. E a Camila colocou também assim, Cami, maravilhosa, da comunicação. Caminhar intencionalmente no presente. Porque acho que é uma característica da nossa época também, essa ansiedade pelo futuro. E a gente é muito assediada a ter projetos de vida, onde você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E aí a próxima pergunta é como a gente pode lidar. Aqui a gente tinha até pensado no desafio missionário, mas eu vou até ampliar, né? Como pensar nesse desafio de viver a vocação num mundo onde a gente é cobrado e assediado o tempo todo por status, por sucesso? Excelente. Quais são os nossos desafios para viver essa vocação simples e às vezes tão ordinária, quando a gente é bombardeado o tempo todo por sucesso, fama? Então, eu acho que esse livro, Simplesmente Crente, é muito bom para isso. Eu quero reforçar, porque ele é um livro que ele destrói com essa cultura do sucesso, da aceitação. Né? A gente fala que não, mas a gente é crítico da teologia da prosperidade, mas ela está por aí, a áurea da prosperidade está na atmosfera. No fundo, a gente é sempre tentado com essa reputação, com essa busca por reconhecimento, aprovação alheia. Isso permeia a nossa cultura, a gente respira isso de forma muito intensa e às vezes até nas nossas igrejas. Né? Então, eu acho que uma coisa muito importante é você ter uma espiritualidade cristocêntrica, uma vida cristã fundada no Evangelho, de maneira contínua, maneira profunda e contínua. Isso vai exigir de nós um profundo encontro com os ídolos do nosso coração. A gente tem que detectar esses ídolos. Para mim, um dos maiores inimigos da grande comissão e da glorificação de Deus no mundo pela atividade da igreja, missionária da igreja, em todos os seus níveis, são os ídolos que a gente ainda cultiva e que nos aprisionam. Eles têm uma capacidade absurda de cooptar os dons e as capacidades que Deus nos deu para a glória dele para outra finalidade. Então a gente tem que primeiro destronar esses ídolos, a gente tem que detectá-los e a gente precisa exorcizar a nossa alma desses parasitas espirituais que tentam drenar a nossa capacidade de servir e de amar, de dar testemunho do Evangelho. Então acho que esse é um desafio. É ter uma vida com Deus a partir do Evangelho de forma muito consistente para que a gente não caia nessa armadilha de tentar se auto-justificar pelo desempenho, por aquilo que a gente faz. Sabe, superar isso. É possível, é possível. É possível a nossa alma se aquietar. Um outro livro que eu recomendo para destronar falsos deuses, são 2, né? O primeiro deles é o Falsos Deus, claro, do Timothy Keller, né? Tô anotando tudo, vai estar tudo por no perfil aí. Deuses Falsos, do Timothy Keller, ele é muito certeiro nesse sentido. E o livro dele também, Ego Transformado, que é um livretinho que eu sempre leio e releio ele várias vezes no ano. Para a gente lidar com essa pressão sobre o ego, que é muito da nossa cultura. Isso atrapalha muito. Por exemplo, o cristão tem que caminhar no nível de conhecimento de Jesus e do discipulado de Jesus, e essa tem que ser a nossa meta, em que amanhã, se Jesus chegar para a gente e falar assim, no ápice de uma carreira profissional qualquer, você está com um salário excelente, e Jesus de repente falar para você assim, por alguma razão você discerniu isso na sua jornada,
larga tudo e vai ganhar, sei lá, um quinto do que você ganha hoje me servindo num país pobre do Oriente Médio. A gente fica assim, ai meu Deus, eu tenho medo de ouvir isso de Jesus. Não, a gente tem que ter caminhada cristã suficiente com Jesus, de saber que Jesus pode fazer com a gente o que a gente não consegue fazer. A gente tem que ter essa abertura. Tá entendendo? Tipo assim, a gente tem que ter uma abertura. Tá, hoje eu não consigo isso. Claro que você não consegue. Tem um monte de coisa que o Evangelho pede pra gente que a gente não consegue. E a gente não consegue porque o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é um poder de Deus para que Deus faça na gente aquilo que a gente não faria por vias normais. Então a gente fica assim, Jesus pede para oferecer a paz àquele que não bateu na gente. Isso é impossível. É claro que é impossível. Por isso que Deus te deu um Salvador. Né? Por isso que Deus te deu um Salvador, para você fazer coisas que não eram humanamente possíveis. Se fosse humanamente possível, era religião, não é o Evangelho. Então a gente tem que estar aberto ao quê? A possibilidade de que Deus pode fazer loucuras conosco. Ele pode nos convencer a fazer coisas que a gente nunca faria por vias normais. E que bom, isso é o Evangelho. É isso que o Evangelho faz com a gente, não é verdade? Então eu acho que esse é um caminho. Eu não sei você, mas quando terminar essa live eu vou orar. Com certeza, eu sempre oro depois que eu penso essas coisas. Vamos orar, né? E aí, interessante, uma das perguntas aqui foi da Gabriela Poleto, eu acho que ela ainda está na live, eu vi quando ela entrou. Que ela colocou assim, vocação é algo definido ou pode mudar em épocas, fases da vida? Uhum. Então, existe um sentido em que... a gente... Bom, isso aí foi uma boa pergunta, porque vai dar para a gente organizar isso. Existe um sentido que vocação, ele tem um sentido em sentido amplo. Qual o sentido amplo? A vocação é que Deus nos chama. Pronto. Para quê? Isso é amplo. Deus nos chamou para glorificar o nome dele entre as nações. Esse é o nosso chamado, que todo mundo tem, todo cristão tem. A gente foi chamado para isso, para exibir a glória de Deus. Então, só lembrando que glória aqui às vezes fica abstrato para as pessoas, mas o termo glória, nas suas ocorrências no Antigo Testamento, quem fez perspectiva sabe disso, né? Tem uma disciplina da história da glória de Deus, eu já dei ela, inclusive. Então, quando você estuda essa coisa da glória de Deus, a gente chama isso de doxologia, né? Doxologia é todo estudo que envolve a glorificação de Deus. Deus ser glorificado, a palavra glória em hebraico, kavod, significa reputação, fama, é o peso, né? Então, quando um rei era glorioso, era o que? Era o peso daquele rei, era a reputação daquele rei. Então, quando nós trabalhamos para glorificar a Deus, significa que toda a nossa existência, os dons, capacidade, trabalho, tem que ter como finalidade o maravilhamento das pessoas acerca de Deus. As pessoas precisam olhar e se maravilhar. Ou na sua compaixão, no seu serviço de amor, na sua diligência, no seu trabalho criativo. E, claro, a maneira mais eficiente que Deus tem de ser glorificado é pela proclamação do Evangelho. Essa é a forma mais majestosa, porque não existe maneira em que Deus mais se torna conhecido no mundo do que pelo que ele fez pelo Filho dele. Então a boa nova é a forma mais... Se você quer ser eficiente na glorificação de Deus, pregue o Evangelho. Se você fala assim, Igor, não tem talento nenhum, então pregue o Evangelho, porque essa vai ser a forma mais majestosa de Deus ser glorificado. Mas é claro que Deus também nos deu dons e capacidades que cooperam para esse anúncio. Né? Então, tá, no sentido macro, a vocação é essa, é glorificar a Deus. No sentido micro, a nossa vocação ela de glorificar a Deus, ela é servida por dons, habilidades, contextos que a gente está inserido. Né? Então, Deus nos dá e nos equipa com determinadas habilidades, determinados lugares e até personalidade, traços de personalidade. Por exemplo, tem pessoas que têm uma personalidade extremamente acolhedora, pessoas que têm uma personalidade extremamente perdoadora, amável, né? Pessoas que têm uma alta capacidade de servir, de doar, né? De gerenciar seus recursos, tendo e visto o bem do próximo. Tem gente que tem uma capacidade de comunicação verbal, outras têm mais textual. Então, observe, a vocação é uma só, a glorificação de Deus. Os dons são diversos, as habilidades e competências são diversas, e elas estão a serviço desse papel. Então é claro que cada um, nos seus dons e das suas capacidades, deve buscar qualificação contínua de como fazer o melhor uso desses dons e dessas capacidades para que Deus seja glorificado. Isso é uma aprendizagem. Ao longo de toda a vida cristã, a gente está aprendendo a fazer isso. E a gente vai fazendo. Essa coisa que foi dita aí, né? Que a colega comentou aí, de que de ser intencional no dia a dia, no dia de hoje. Né? Isso me lembrou uma frase de um importante cristão e pensador cristão, chama James Davidson Hunter. Ele escreveu um livro, Como Mudar o Mundo, né? Para Mudar o Mundo, To Change the World.
E ele fala, nesse livro, ele cria um conceito que ele chama de presença fiel. Faithful presence. Né? A presença fiel é o quê? É que um cristão precisa ter presença fiel onde quer que Deus o colocou. O que é presença fiel? Ah, você tá no hospital, tá na universidade, tá na escola, tá no lar, tá no mercado, não importa. Você tem que ter uma presença fiel. O que é presença fiel? Você tem que ser fielmente cristão onde Deus te colocou. No testemunho do evangelho e no serviço de bem e compaixão ao próximo. Essas são as duplas facetas da nossa tarefa que precisam estar continuamente presentes na vida do cristão. E essa é a vocação universal. Ela é para todo cristão. Como você utiliza os seus dons para essa finalidade, aí realmente varia de pessoa para pessoa. Vale a pena uma avaliação vocacional, se perceber, ver os dons, o lugar, o contexto, continuar sendo fiel a Deus onde Ele te colocou. O Ronaldo Lidoro que vai dizer que o direcionamento do Senhor pode mudar ao longo do caminho, né? Sim, claro. Então, assim, porque às vezes às vezes a gente se apega ao conceito de vocação como uma coisa assim, rígida, né? Tipo assim, não, Deus me deu esse chamado para esse tempo e para sempre eu vou ficar aqui fazendo isso dessa forma, né? Mas aí tudo resume em quê? Da tarefa difícil de aquietar o nosso coração do Senhor. Perfeito. Perfeito, Carol. E ver para onde Ele vai nos direcionar. Exatamente. E a gente falou aqui, né, do que é vocação, mas assim, o que não é vocação. O que às vezes a gente entende errado por vocação, às vezes alguém diz assim, eu não vou fazer isso porque não é minha vocação. Então, assim, eu não sei qual é a minha vocação. A gente já viu o que é, né, que é o serviço, que é esse chamado para, que é a glorificação, mas o que não é vocação, que é desculpa Excelente. Que a gente inventa. Exato. Olha, o Francis Schaeffer, ele dizia uma coisa muito legal. Ele falava assim, nem toda necessidade é um chamado. Nossa, mais uma para anotar, gente. Vamos lá. Anota aí. Nem toda necessidade é um chamado. A gente vai ver necessidade o tempo inteiro. A gente vai ver demandas o tempo inteiro. As demandas estão aí. Mas você não tem que encarar toda a necessidade como um chamado pessoal, não. Pessoal, não. Por quê? Porque existem necessidades que elas são um chamado da igreja como um todo. Mas nem todos dentro da igreja vão estar envolvidos com aquela necessidade. E você não precisa ver toda a necessidade que aparece. Não, Deus está me chamando para cuidar do pobre, Deus está me chamando para pregar o evangelho, Deus está me chamando para ir para a universidade. Não, calma. As necessidades são muitas. Mas a gente não pode esquecer que os dons e as vocações também são muitas. Então, existem vários espaços aí, vários contextos. Eu costumo chamar isso de jurisdição vocacional, né? Então, existem várias jurisdições vocacionais no mundo, que são jardins que Deus nos deu para cultivar, que cada um tem a vocação de cultivar, né? Eu gosto muito daquela parábola da figueira na vinha, né? Que a parábola da figueira na vinha é extremamente intrigante, porque o que é interessante ali é que a figueira tem vários problemas, tem um problema enorme nessa parábola. A verdade é o que uma figueira está fazendo no meio da vinha? Para começar a pergunta, né? Então, o que uma figueira está fazendo no meio da vinha? Isso é totalmente sui generis. Segundo, por que ela não está dando fruto? Olha, quem mexe com agricultura sabe que determinadas plantas não podem ficar perto de outras plantas, porque existe competição biológica. Então, talvez a vinha, que é o lugar, a vinha, né, que produz a uva, naturalmente, ela é muito eficiente para extrair determinados nutrientes que faz com que a figueira não frutificasse. Então, observe, contexto também é importante. Então, tem gente que tem capacidade enorme de frutificar e está vinculada num contexto errado, ela está plantada no lugar errado. Então ela está botando toda a energia dela para fazer uma determinada coisa e, na verdade, ela tem muito mais habilidade e capacidade de frutificar fazendo outras coisas. Né? Claro que isso é um discernimento que a gente tem que ter ao longo da vida, né? Ao longo da caminhada cristã. Então, vamos lá. O que não é vocação? Olha, o que não é vocação é você trabalhar, por exemplo, para ser feliz. Isso eu já acho que qualquer tipo de trabalho que você está fazendo para ser feliz, já buscando a realização, né? Isso aí, é isso aí. Isso não é cristão. Não é cristão você fazer, vou trabalhar para ser feliz, vou trabalhar para ter dinheiro, vou trabalhar para me realizar. Não, isso não é cristão. Então não chame isso de vocação. Não batize isso de vocação, tá bom? Então isso é importante deixar claro. Tudo que envolve a autoglorificação, né, a sua autoglorificação, a sua tentativa de autorrealização, não é vocação. Tá? Você está entretido com alguma coisa que não tem nada a ver com vocação. Então é importante deixar isso claro, porque isso traz muito ruído, né? E também lembrando o que eu falei antes, você vê uma necessidade, tenha clareza se apesar daquela necessidade ser uma necessidade real, se você tem condições de assumir aquilo. Então, por exemplo, tem muita gente
líderes, por exemplo, eu trabalho muito com várias equipes, né? Eu trabalho coordenando várias equipes, orientando várias equipes em vários níveis de ministério da igreja local e organização. Uma coisa que eu aprendi muito lidando com vocacionados diretamente é que quem é líder tem que tomar muito cuidado, porque a gente acha que a gente tem uma certa onisciência, sabe, uma certa onipotência. A gente tem todas as competências e habilidades. Gente, a gente não tem. Então a gente tem que ter, no mínimo, a capacidade de delegar às pessoas determinadas responsabilidades, colocar esses vocacionados em determinados campos e dar a esse vocacionado autonomia para ele gerenciar seus dons e suas habilidades naqueles campos. Porque senão você nunca permite que o outro frutifique. Então líderes, principalmente líderes de equipe, precisam tomar muito cuidado com a gestão da multiforme graça de Deus. Precisa tomar cuidado. Por quê? Porque senão você não permite o outro frutificar. E lembrando que até o erro faz parte da aprendizagem do vocacionado em determinados campos. Então, inclusive, você tem que estar muito junto desse vocacionado nesse sentido. Não no sentido de controlá-lo, mas no sentido de estar junto com ele quando ele fracassar. Ele pode fracassar. Então você tem que estar junto. E fala para ele, olha, tá vendo? Teve essa falha aqui. Não tem problema, a gente erra, repara o erro. Vamos recomeçar, vamos ver o que a gente aprendeu aqui. E, de novo, entrega a tarefa e deixa o homem partir, fazer o trabalho dele de forma independente. A gente precisa sempre ter essa sensibilidade. Arrasou. E aí, gente, ó, já quebrou nossa perna em vários níveis, né? Essa assim, de vocação não é trabalhar para ser feliz. E alguém até botou assim, mesmo vocacionar, mesmo missionário, acho que vale para todo mundo, né? E aí eu acho que a gente vai contra um valor da nossa cultura, que é muito pregado, que é buscar a nossa felicidade. Que tudo que a gente tem que fazer é um meio para encontrar a felicidade. E aí o evangelho não é isso, né? Então a vocação não é caminho para a felicidade, né? Os cristãos, gente, é só ler a história da igreja ou Atos dos Apóstolos. Os cristãos primitivos, ok? Qual era a alegria deles? Sabe qual era a alegria deles? A certeza de que eles eram imortais. A certeza de que depois que Cristo deixou aquela cova vazia, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Eles tinham essa convicção. Já deu tudo certo. Se tudo der errado na perspectiva da cultura, porque vamos pensar, os apóstolos sendo destruídos, mortos e martirizados em arenas, na perspectiva da cultura romana, era um bando de fracassado, queimando no meio de uma arena romana. Na perspectiva da cultura. Mas na perspectiva dos discípulos, aquilo ali era simplesmente um passaporte para a eternidade. Então tudo o que eles faziam no mundo, que era dar testemunho do evangelho, e o que dava o testemunho do evangelho? O testemunho da ressurreição. Que a gente vê em Atos, nitidamente, que o testemunho, que é uma palavra-chave em Atos, está relacionado ao fato de que Cristo ressuscitou. Olha, o anúncio de que Cristo ressuscitou era um anúncio de simplesmente comunicar para os outros a sua alegria. Qual é a sua alegria? A alegria de falar assim, caramba, se der tudo errado na minha vida, já deu tudo certo. Porque Cristo ressuscitou e eu vou ressuscitar. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Então, assim, a gente não tem que, sabe, criar uma alta expectativa de viver plenitude, satisfação, tudo, agora no tempo presente, até porque Deus é tão bom conosco, que além dele nos dar essa plenitude que a gente já tem garantida em Cristo, Deus ainda nos deu tempo suficiente para desfrutar disso que é eterno. Aleluia. A alegria é tão grande que ele teve que esticar a nossa vivência, né, para a gente ter tempo de desfrutar inteiramente aquilo que ele vai nos dar, ou seja, eternamente, né? Tipo, é tanta informação que a gente vai ter que ter vida eterna para desfrutar disso, né? Então essa é a perspectiva que a gente precisa ter, perspectiva de ressurreição, perspectiva de vida eterna, para o nosso coração se aquietar. Amém. O pessoal tá falando aqui que a cabeça tá explodindo, que vão ter que assistir de novo para processar direitinho. Eu também. Terminar aqui, eu vou assistir tudo de novo. E é tão interessante que, com o desenrolar da conversa, até algumas perguntas que a gente tinha pensado, elas meio que já foram respondidas, né? Porque uma delas estava assim, né? Como usar minha vocação dentro do plano global de Deus? Que bacana. Mas para responder, né? Mas as pistas já estão aí, mas vou deixar você responder, Igor. Não, mas eu acho que isso tem muito que ver. Eu tenho falado isso muito lá para a nossa equipe de missões da igreja, os irmãos da nossa comunidade de fé, sobre a noção de que a gente precisa ser uma igreja que é local e global, né? A gente brinca com local, né? Então ela precisa ser uma igreja local e global. Ela precisa ser, a gente precisa ser parte de uma comunidade que nós somos cristãos mundiais, né? A aula 12 aí do curso Perspectivas. Então assim, nós somos cristãos mundiais, nós somos cristãos que estão radicados na vocação de Abraão.
Abraão quer dizer pai de povos. É o nome de Abraão, pai de povos. A vocação abraâmica era que, por meio da semente dele, que Paulo fala que é Cristo, a semente de Abraão, Paulo fala, essa semente é Cristo. É por meio da semente de Abraão que seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então, quando você, cristão, está na sua igreja local orando, você precisa entender que você é parte de uma igreja global. Nós não somos uma igreja provincial. Nós não somos uma igreja presa a lealdades nacionalistas. Deus nos chamou para fazermos parte de uma igreja que é universal. E aí o termo católico, no sentido mais literal do termo, que está lá no credo apostólico, né, que diz que a igreja é católica, nesse sentido nós somos católicos. Não romanos, mas somos católicos. Porque é uma igreja abrangente, global, universal. Uma igreja que ela tem raízes locais, mas ela não se desconecta dos desafios da igreja global, da igreja mundial. Quando a igreja está lá encarando povos não alcançados, dando testemunho do evangelho, está sendo perseguida, está sendo deslocada, como está acontecendo agora com cristãos no Afeganistão, com cristãos lá no Irã, com cristãos lá no Iraque, com cristãos na Arábia Saudita, a gente não se desconecta dessa realidade. Porque a gente é uma igreja que é local e é global. A gente não pode perder o horizonte da nossa vocação global. Então, às vezes, o irmão está ali, sabe como é que o irmão, às vezes, ali da igreja local, que trabalha de forma modesta, mas tem lá o salário dele como um funcionário de uma escola de bairro, o salário dele, às vezes, como um irmão que limpa a rua. Mas ele está lá, eu vou orar pela nação tal hoje, hoje eu vou separar aqui uma oferta para dar para o trabalho missionário num país do outro lado do globo. Ele está se conectando com a igreja mundial, com a igreja global. Eu acho que esse é um senso que a gente nunca pode perder. E o púlpito da igreja local tem que ser um púlpito que conecta a igreja local com as nações. Assim, a gente precisa fazer esse exercício a partir do púlpito da igreja local. Como pastor, eu tenho essa obrigação. Nós todos temos. Fazer esse link. E aí é nesse momento que a gente encontra, acho que a satisfação em Deus, e a gente descobre o privilégio de ser parte de algo muito maior, né? Que vai muito além do meu projeto de vida, se eu fui bem sucedida no meu trabalho, quanto eu ganhei caro, eu faço parte de algo que é global, né? Faço parte de uma família global. E aí entra a beleza do corpo, né? Que eu até pensei quando você estava falando em dons e talentos específicos, né? A beleza do corpo, que a gente vai se completando. Acho que à medida que a gente vai entendendo o conceito bíblico de vocação, a gente vai entendendo a beleza do evangelho. Acho que por isso que esse conceito é tão atacado atualmente, né? E a gente tenta, de tantas formas, desvincular a vocação do evangelho, porque a vocação verdadeira, genuína, ela vai apontar para essa beleza do evangelho. Isso, esse é o ponto. Esse é o ponto. É isso aí. Isso aí. E aí, gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem usar o balãozinho da pergunta aí e botar. Deixa eu ver, eu já anotei tanta coisa aqui, gente. A gente já falou tantas coisas, né? A gente falou de status, de como usar a vocação dentro do plano global de Deus, do presente. E, assim, vamos supor que tem alguém aí que tá dizendo, poxa, eu quero aprender mais, né? Tô com a cabeça aqui explodindo sobre vocação. E você já deu várias dicas, mas que outras dicas ou que outros passos práticos você daria? Porque do permanecer na vocação, vou fazer primeiro essa, depois eu faço outra, assim, de permanecer. Cara, entendi essa minha vocação biblicamente falando, esse meu chamado, cuidados que eu devo ter para permanecer, para perseverar nessa linha. Ok. Então, bom, cuidados, como a gente já falou aqui bastante, manter, eu costumo dizer assim, muitos vocacionados, ditos vocacionados, ou pelo menos pessoas que pastor, missionário, ou profissional que integrou a fé cristã com a vida dele profissional e ele conseguiu viver isso, testemunhar Cristo a partir daquilo que ele faz, como bivocacional, como a gente chama. Isso é um termo muito discutido, mas independente disso, a gente sabe o que a gente está querendo dizer com isso. Independente disso, o que é importante mencionar é que no reino de Deus, no mundo vindouro, nós vamos ter todo cristão autêntico, todo cristão todo filho de Deus vai herdar a vida eterna. Amém. Amém. Mas nem todo missionário, pastor ou vocacionado vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque pode haver uma distância enorme entre ser um pastor e ser um cristão. Ser um missionário e ser um cristão. Pode haver um abismo aqui. Porque você tem tanto empenho em ser um missionário, um pastor, qualquer outra coisa, que você se esquece de ser cristão. Não. Então, sim, você nunca pode abrir mão de que a sua identidade é ser filho de Deus. Isso é uma relação. Isso é uma relação, isso é uma adoção, isso é um mistério. Né? João 12, né?
A todos que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados, ou de serem feitos filhos de Deus. Então, isso não é uma coisa trivial. Deus nos transformou em filhos. Isso é extraordinário. A gente é co-herdeiro com Cristo. Então, esse lugar nunca pode falhar. Toda vez que você estiver inseguro sobre vocação, se refugie em Jesus. Se refugie na sua relação com Deus. Busca lá discernimento de quem você é em Deus. Aí sim, você vai ver que você não vai ter condições, graça, dom, diligência, paciência, o fruto do Espírito, para encarar qualquer trabalho. E se você tiver em dúvida, assim, tiver muito idealista, eu tenho que fazer coisas grandes, não, comece, sei lá, servindo prato de comida para crianças em comunidades pobres. Sei lá, vai faxinar a igreja. Não sei, meu irmão, não importa. O que importa nesse momento é que o seu coração se aquiete e você comece a exercitar o serviço. E na medida que você exercite o serviço, você vai começar a perceber desafios dentro do contexto da igreja e que o seu dom se encaixa perfeitamente, você pode fazer outros trabalhos, para além desses. Mas, de novo, quando você se sentir cansado, esgotado, confuso, corra e se refugie na sua relação com Deus. Que é lá de onde que vem toda a graça que você precisa para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém. O Elcio tinha perguntado aqui como descobrir minha vocação no plano de Deus. Elcio, lá no meio, no começo da live, o Igor falou, né? Citou até 3 pontos, então a live vai ficar salva, acho que vale a pena voltar. Aí o pessoal tá falando também assim, do quanto o coração é enganoso, né? E como discernir o fato de que Deus nos chamou para o seu plano. Se vocação é diferente de chamado. Tá, não, eu não vejo não vejo distinção. Tá? Não vejo, até o termo vocare é chamar, é literalmente um chamado verbal. Eu não vejo essa distinção, não. Tá. Aí tem um aqui perguntando: a pessoa vocacionada para determinada profissão porque tem afinidade com aquilo, isso não é saudável buscar? Não, acho que aí não, deu uma confundida. Que a pessoa tem esse senso de que o trabalho... O que é um trabalho? O que é um trabalho? Vamos pensar assim, sei lá, você é um engenheiro. O engenheiro é o quê? Pensa que as suas competências desenvolvidas numa formação... Aqui no Brasil a gente tem uma mania de associar identidade com ofício. Eu até brincava com um amigo, né? Que, ironicamente, o que é um sufixo de nacionalidade? É o sufixo ano, né? Italiano, americano, mexicano. E no Brasil ninguém fala brasiliano, igual italiano, né? Fala brasileiro. Verdade. Que não é sufixo de nacionalidade, é sufixo de ofício. Bombeiro, de trabalho. Pedreiro, de trabalho. Por quê? Porque brasileiro está muito associado ao pessoal que vinha trabalhar para tirar pau o Brasil. O brasileiro. Então, tipo, a gente associa identidade com ofício. A gente tem que superar essa loucura. Você pergunta uma pessoa quem ela responde com a profissão dela. Sou médico. Entendeu? Tipo, isso, a gente tem que acabar com isso. Competência, a profissão é uma competência. Competência é o quê? Um tem chave de fenda, um segura o prego, o outro bate um martelo. É só isso, é uma ferramenta. Pronto. Então vamos diminuir as expectativas sobre o que a profissão é. A profissão é ferramenta. Só isso que ela é. Não é lugar de plenitude, não é lugar de nada disso. Agora, de novo, a sua vocação é glorificar a Deus. Agora, como você faz isso? Você faz isso com as ferramentas que Deus te deu. Pronto. Qual a sua ferramenta? Você é um médico? Você tem a profissão de médico? Você tem a profissão de professor? Você tem o dom de falar? Você não tem profissão de nenhum destaque social, mas você tem alta capacidade de ser hospitaleiro, de amar, de servir, de doar? Pronto. É isso. É assim que você glorifica a Deus. Né? É assim que você glorifica a Deus. Agora, testemunhar o evangelho vai acontecer nos contextos que você está sendo fiel a Deus. Né? Então, se você está sendo fiel a Deus numa escola, é lá que o evangelho vai ser comunicado. Se você está sendo fiel a Deus no dia a dia, na vizinhança, é lá que o evangelho vai ser comunicado. Porque o evangelho é comunicado onde tem uma pessoa cheia do evangelho. É isso. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente não precisa ter muita neura. A coisa pode ser um pouco mais simples, se a gente olhar. Ela pode ser um pouco mais simples do evangelho de Jesus. Bem mais simples. E aí tem uma pergunta aqui, deixa eu achar. Não era do Daniel, é do Neemias, que eles assim, como mudar a cultura de uma igreja local e começar a pensar no contexto de igreja global? Quando às vezes a igreja é muito limitada à realidade dela, às vezes nem a própria realidade, né? Mas aquela igreja, vamos dizer assim, bairrista, a minha igreja, a nossa realidade, e às vezes não consegue enxergar o global. Cara, eu recomendo demais, que assim, encoraje os membros dessa igreja a fazer perspectivas, né? Encoraje, acho que a liderança, né?
a liderança, principalmente pessoas estratégicas da igreja. Vale a pena a igreja mesmo investir nessas pessoas para que elas tenham esse contato. Incentive líderes estratégicos da igreja a participarem de conferências e congressos voltados para temas ligados à igreja global, desafios globais da igreja, né? E a partir daí você consegue ter, vamos dizer assim, pessoas que seriam, vamos dizer, uma espécie de promotores desse tipo de cultura dentro da igreja local, para ela começar a ter uma consciência disso. E, por favor, é bom, importante mencionar isso, não departamentize missões na igreja local. Tá? A igreja local ela precisa ter uma cultura, é da natureza da igreja ser missionária, ser global, ser enviadora, glorificar a Deus, é da natureza dela, não é um departamento que tem uns irmãos lá que ficam botando roupa de nações e... Não é isso. A cada 2 meses e que carregam o peso inteiro de mobilizar a igreja para missões, né? Ela tem que respirar essa atmosfera do serviço global de Deus. Isso é muito importante. Isso, deixa eu ver aqui. A Aline falou aqui sobre essa ideia, acho que você já tocou em alguns pontos da live, mas vale a pena ressaltar, aquela ideia de que estou desperdiçando minha vida com coisas triviais enquanto poderia fazer algo grande para Deus, né? Essa ideia que a gente é bombardeado de grandes projetos ou de coisas triviais, né? O que seria... Qual o contexto? Na verdade, acho que a importância não é se é trivial ou se é grande, né? Mas é o contexto do que a gente faz. Como é que a gente lida com essa neura que às vezes a gente Carol, é pego? Eu vou te falar uma questão bem óbvia. Olha que interessante. Se uma pessoa, um irmão aqui do Brasil, tivesse um chamado missionário, por exemplo, para ir para Dubai como missionário, chegando lá em Dubai, ele descobriu que a forma mais eficaz dele testemunhar o evangelho é ele trabalhar, por exemplo, como assistente de cozinha num restaurante em Dubai. Ok? Todo mundo ia olhar aqui do Brasil e falar, nossa, que coisa linda esse irmão. Ele está cumprindo o chamado de Deus lá em Dubai como cozinheiro para se conectar com as pessoas. Mas ninguém pensa em ser cozinheiro e assistente de cozinha num restaurante no Brasil. Tá entendendo? Tipo assim, a gente não consegue ver isso como um trabalho missionário. E aí você fala assim, exatamente. Por isso que eu falei. A gente fica assim, me envia, Senhor. A gente já foi enviado em vários níveis. Claro que Deus pode continuar nos enviando, como ele fez com vários homens e mulheres da história. Né? Ele pode continuar abrindo horizontes para a gente ir onde ele quiser nos enviar. Mas a gente talvez esteja sendo enviado e não está percebendo. A gente está, talvez, em contextos que o evangelho precisa ser anunciado e a gente não está percebendo. Né? Então, olha, eu fico chocado quando eu vou aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e eu vejo dezenas de missionários americanos que se matricularam em cursos na UFMG só para pregar o evangelho. Nossa. Vieram dos Estados Unidos para pregar o evangelho e cheio de jovem crente dentro da mesma universidade que não percebe que aquilo é uma tarefa missionária. Então, observe, temos um problema aqui para resolver. Que é o quê? Que é, às vezes, o idealismo está atrapalhando a gente ser leal e ter presença fiel onde Deus nos colocou. Então, talvez a gente tenha que fazer isso. E às vezes esse romantismo, por exemplo, assim, do ideal do que é o missionário, a vida missionária é extremamente comum, como você falou, né? Às vezes você vai passar o dia cuidando de criança, às vezes você vai passar o dia fazendo visita. Então, assim, é a vida comum, no dia a dia, a gente manifestar essa glória de Deus. Deixa eu ver quem mais aqui. Aí pediram aqui para falar, vou puxar mais duas, que é em relação à vocação e relacionamento com os filhos, pais, cônjuges. É importante reconhecer isso. Eu acho que é no sentido de que essa tarefa familiar, acho que deve ser nisso, né? Também é uma vocação, também é algo que a gente faz para a glória de Deus. Com certeza. Com certeza, não tenho dúvida disso. O cuidado com a família... Eu falo por minha experiência, assim, eu sou muito dedicado em algum nível, né, com a educação dos meus filhos aqui em casa. Porque eu faço educação domiciliar, minha esposa também, a gente dedica muito nesse sentido. E a gente já percebeu que a maneira como a gente educa os nossos filhos, como a gente cuida da rotina da casa, virou uma plataforma de evangelização. Porque muitas famílias nos procuram pedindo orientação e não são famílias cristãs. E a gente tem nisso uma oportunidade sensacional de testemunhar o evangelho. Mas são coisas bem simples. A gente hospeda as pessoas em casa e as pessoas vêm aqui em casa e veem o ambiente doméstico como um ambiente diferente. E elas querem saber por que é diferente. Né? Existem livros aí muito interessantes sobre isso hoje, sobre como que a hospitalidade é uma excelente plataforma evangelizadora.
A gente precisa recuperar a arte da hospitalidade. Uma coisa que o Francis Schaeffer já fazia lá no Labrie, na Inglaterra, nos anos 70. Ele abria a casa e muita gente deixou o ateísmo dentro da casa dele. Porque o Labrie era uma casa. E a Edith Schaeffer, a esposa dele, fazia comida, decorava, hospitalidade, mesinha bonitinha com flores. E ali as pessoas tinham um reencontro com a realidade e o evangelho era testemunhado. Então, talvez, o ambiente da casa é um ambiente que tem um potencial missionário ainda adormecido. Nossa, porque a gente tem muita preocupação de sair de casa, mas a gente se esquece que o ambiente doméstico é um ambiente de profundo encontro com o evangelho. As pessoas vão ver a rotina de uma família cristã, vão experimentar o lar, vão ver o que é aquilo, vão querer viver aquilo. E a gente tem a oportunidade extraordinária de comunicar a Cristo e glorificá-lo. Não tenho dúvida que a gente tem um enorme potencial aí na família também para testemunhar Cristo. Isso. E aqui, M. Serpa, não vou saber o nome, pediu assim para falar algo sobre vocação e maturidade pessoal. Qual é essa relação entre vocação e maturidade? Interessante. Então, eu não tenho dúvida de que na medida que a gente se torna maduro, e aqui eu estou falando de maturidade, evidentemente, na nossa relação com Deus, e é uma coisa que leva tempo naturalmente, a gente caminha, erra, aprende, e Jesus vai nos mostrando como ele é confiável, e que a gente não é confiável, mas ele é muito confiável. Então a gente vai amadurecendo, a gente realmente vai crescendo. E Deus vai lá, né? A cada ano que passa, ele vai vencendo a nossa tentativa de autonomia humana, de se autoafirmar, de querer construir atalhos, e ele vai destruindo isso e vai afirmando como ele é seguro, como ele é confiável, como ele é suficiente, né? Então é claro que quanto mais eu amadureço nessa direção, menos eu vou sabotar e fazer uso equivocado da vocação que Deus me deu. Ora, vou dar um exemplo bem concreto da vida pastoral. Quantos pastores e colegas de ministério, e eu não estou isento dessa tentação, querem, por exemplo, encontrar na vocação pastoral um lugar de afirmação pessoal, um lugar de um projeto de realização pessoal pelo ministério pastoral? Olha, eu tenho vários colegas que vivem lutando contra isso e eu luto contra isso, né, como pastor. E essa é uma tentação mesmo, de você associar a sua identidade com um projeto ministerial. Então, quando você amadurece, você vai desencanando dessas tentações. E quem que ganha com isso? Ironicamente, quem ganha com isso é a vocação pastoral. Porque o que mais a vocação pastoral precisa é de um pastor livre de si mesmo. Sim. Livre de si mesmo, salvo de si mesmo. E mais Cristo presente na vida dele. A igreja ganha, a vocação pastoral ganha, missionária ou qualquer outra vocação ganha, porque o coração está se aquietando em Deus. Essa é a ironia. Quanto mais você se desapega da vocação como um fim para ser salvo, e mais você se apega a Cristo, mais a vocação cumpre aquilo que ela tem que cumprir. Mais ela consegue realizar aquilo que ela tem que realizar, que é a glória de Deus. Nossa, fantástico. Aí teve uma perguntinha aqui sobre mitos em relação à vocação, mas a gente falou lá no começo, aí vai ficar salva. Todo mundo vai assistir de novo, tarefa de casa, assistir essa live de novo. E Igor, aproveita e fala pra gente do seu livro, que eu já vi aqui vários comentários, pessoas dizendo, o livro é maravilhoso, o livro é muito bom. Pois é, então, gente, nós escrevemos esse livro aqui, A Escola do Messias, publicado pela editora Thomas Nelson. É um livro que eu escrevi sobre conhecimento de Deus. Eu estou preocupado sobre o que é conhecer a Deus e como a gente pode colocar todas as faculdades que Deus nos deu, sejam elas faculdades afetivas, intelectuais, cognitivas, não importa, a serviço desse conhecimento de Deus. E é um conhecimento que não é cognitivo, essa é a grande surpresa do livro. É um conhecimento que nos leva para a sabedoria, e a sabedoria que só pode ser obtida no contexto da igreja local, da comunidade. Então, eu recomendo muito que você que tem disposição para conhecer a Deus e tem vocação para fazê-lo conhecido, que você experimente a escola, se matricule na Escola do Messias, como eu falo com o pessoal. Se matricule na Escola do Messias, editora Thomas Nelson, está na Amazon, qualquer livraria que você for, qualquer shopping que tem livrarias, aí você vai encontrar o livro. A distribuição da Thomas é muito legal, então você vai encontrar facilmente aí em qualquer livraria que você for. E quero recomendar um outro livro para fechar. O pacote das recomendações. Também do Keller, é o Como Integrar Fé e Trabalho. Como integrar fé e trabalho. Como integrar fé e trabalho. Super recomendado. Olha, os irmãos que têm links da Amazon, né, que fazem promoção, aproveitem todas essas dicas e coloquem seus links para trabalhar, porque vamos procurar livros depois dessa live. É isso aí.
Igor, foi assim um prazer imenso, um presente assim, sem palavras para agradecer sua presença, tanta sabedoria compartilhada. E assim, um último conselho, uma última palavra pastoral para a gente nessa noite, sobre vocação, sobre caminhada cristã, né? Bom, Fica à vontade. eu recomendaria muito que você, meu irmão, que é vocacionado, nunca sacrificasse os vínculos que você tem com a igreja local, com uma igreja saudável, com o evangelho centrado em Cristo. Não espere do seu pastor um grande astro do púlpito, mas se ele é leal à pregação do evangelho, se ele é leal ao que a Escritura diz, sabe, se a sua igreja é uma igreja bíblica, sabe, se alimente, nunca subestime a capacidade que a igreja local tem de mudar a nossa vida, de transformar as nossas prioridades, nos ensinar a gente a ser servo. A igreja local é uma grande incubadora de vocações. Então, nunca subestime a igreja local, principalmente igrejas saudáveis, centradas no evangelho. Bom, eu acho que isso é um ponto muito importante de reforçar aqui. Nossa, meu coração foi aquecido, tenho certeza que o coração de todo mundo também. Muito obrigada a todo mundo que entrou, que ficou até agora. Foram muitos comentários, não consegui ler todos, mas a live vai ficar salva, então todo mundo, lição de casa, terminar a live, vamos orar para o Senhor aquietar o nosso coração. E vamos compartilhar. Igor, você quer orar? Eu acho que seria fundamental você orar. Vamos orar para terminar? Não precisa esperar terminar, já ora agora. Vamos orar. Senhor, eu oro por esses vocacionados. Oro por essa minha irmã, por esse meu irmão, que tem sido inquietado pelo teu Espírito a colocar seus dons, seus talentos e vocações a serviço da tua glória. Mas antes eu oro para que eles tenham seu coração consolado por Jesus Cristo. Que eles tenham um coração arrebatado de amores pelo Senhor e de esperança naquilo que o Senhor pode fazer e já fez por eles por meio da obra de Jesus. Que eles tenham a consciência de que não há como competir com a obra de Cristo. Que nada é comparado ao sucesso do Filho de Deus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Que eles se apeguem com toda força, vigor, com toda fervor, com toda paixão, aquilo que o Filho de Deus fez em nosso lugar. Ele que se tornou Senhor sobre tudo e sobre todos. Agora, esse que levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens, seja também Senhor dos dons que Ele nos deu e que Ele está agora requerendo para o seu louvor. Então que o Senhor use tudo isso como uma plataforma de serviço, onde o Senhor é honrado e glorificado entre os povos, porque esse é o nosso chamado, foi para isso que nós somos chamados e vocacionados. Então ilumine os teus filhos, que eles dediquem esses dias refletindo, pensando e orando, sobre que de maneira eles podem libertar esses dons, essas habilidades para que Deus seja honrado e glorificado. Que eles possam servir em amor, anunciar em amor, proclamar em amor. Amor, ó Pai, que é resposta ao fato de que eles foram amados, de que eles foram alcançados por essa notícia boa, de que o Senhor faz nova todas as coisas em Cristo Jesus. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoe a Carol, a equipe do Perspectivas, os nossos irmãos que estão envolvidos com essa tarefa global do anúncio e da evangelização. É a nossa oração em Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigada mais uma vez, Igor. Que Deus te abençoe você, sua família, todo mundo participou. Um prazer enorme. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Teremos outras com fé em Deus. Boa noite. Boa noite, pessoal.